Não é todo dia que a gente vê 28 pontos de vantagem material em uma partida. Quer saber mais? Vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal, então se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos começar aqui mais uma partida, vamos buscar mais um adversário, jogando hoje partidas rápidas, e aí começando com 1142 de rating com as peças brancas. Vamos começar aqui com o peão do rei 4, jogando contra o Alex Varshiri, da Polônia? Da Indonésia, Polônia e Indonésia sempre me confundem. Ele respondeu ali com o peão do rei e a gente vai responder aqui com o nosso cavalo, desenvolvendo as nossas peças. O Alex tem aí 1122 de rating, a gente está com 1142. Tentando, buscando fazer mais uma boa partida para ver se a gente consegue se aproximar um pouquinho mais dos 1200 de rate, né? Primeiro dos 1050, depois 1200 ali. Beleza, ele seguiu desenvolvendo lá, evitou nosso ataque aqui, possivelmente, um ataque fegatelo do fígado frito, e vamos atacar o nosso centro, então, aqui, primeiramente. Vamos ver aqui. Uma vitória, 8 pontinhos para casa, um empate 0 pontinhos, uma derrota menos 8 também. Então, se vencermos essa aqui, a gente chega aí a 1150 pontos de rating, né? Mas mais importante é fazer uma boa partida. Então, vamos ver aqui. Ele seguiu atacando a gente ali. Vamos, então, defender aqui. A gente já está posicionado para fazer o rock, colocar o nosso rei em segurança. Então já algo bom aí. Lembrando que a última partida foi uma boa partida. Conseguimos aí mais de 85% de precisão. Quase 87%, se eu não estou enganado. Apesar de a gente ter se complicado um pouquinho durante a partida, né? Ok, foi para lá, então. Vamos fazer o seguinte neste momento, então. Não sei se é melhor tomar aqui ou fazer o quê. Vamos seguir então avançando, atacando o cavalo dele por enquanto. Depois a gente põe o rei aqui pra... Opa, vamos cuidar aqui pra não botar errado também as peças, né? Atacou a gente aqui. Vamos por enquanto só recuar ele. Nosso bispo. Fazer o roque e colocar logo o rei em segurança. Botar o rei em segurança aqui, roque curto. Roque pequeno na ala do rei. Talvez ele queira botar o bispo dele ali em fianqueto. Ou dar uma casa de fuga pro cavalo, mais provavelmente, né? Se a gente for pra cima dele aqui. Inclusive... Agora, vamos ver aqui. Acho que o cavalo dele está... encurralado, né? Então vamos pra cima dele aqui. Pra cima do cavalo dele. Agora ele tirou essa casa de fuga, que era a casa de fuga do cavalo. Agora ele, qualquer casa que ele pule... pulinhos de cavalo que a gente consegue capturar. Se ele vier aqui, a gente também consegue fazer uma troca com o bispo, pelo menos ali, né? E já segue atacando o cavalo também. Ok, vamos ver aqui então. Ele capturou um peão nosso, né? Aqui ele acabou escolhendo por capturar um peão para poder fugir com o cavalo. Vamos, e depois dar um garfo na gente aqui. Mas a gente pode defender esse garfo simplesmente vindo com a torre, né? Então vamos fazer aqui. E nem um garfo que a gente pode capturar com o bispo também. Legal, ele acabou recuando lá. Vamos agora sim trazer de qualquer forma a nossa torre para cá. Para botar ela na mesma coluna do rei. Pensar em alguns ataques aqui. Vamos começar a desenvolver as demais peças que estão muito passivas aqui no jogo. Muito passivas mesmo. Talvez começar a pensar em avançar um pouco diferente ali. Bom, vamos trazer o cavalo para o jogo, né? Tentar, de repente, fazer essa manobra, colocar ele aqui na ala do rei. Ele ainda não desenvolveu o cavalo nem a dama dele, então ele ainda não pode fazer esse roque. O cavalo dele tá meio... Só tem uma opção de saída e agora não tem nenhuma. Possivelmente ele queira fazer um grande roque.
aqui, talvez, seria isso. Vamos ver aqui o que a gente tem de possibilidade. Então já vou trazer o nosso cavalo para cá, por enquanto, com a ideia de depois trazer ele aqui para casa de D. Aliás, de F5, atacando a dama, atacando o bispo dele também. Começar a tentar ter uma entrada um pouco mais forte aqui. A dama dele tá perigosa, aqui a gente podia dar um jeito de... talvez tentar forçar alguma coisa. Ah, aqui a gente vai ter pulado até pra cá com o cavalo, porque a gente tá cravado, a gente não soube aproveitar ali. E outra é entrar aqui, né? Entrando aqui com cheque, ele pode cobrir, a gente vem aqui dar um garfo entre a torre e a dama dele também, é uma opção. Acho que é uma opção até melhor do que essa de a gente simplesmente pular com o cavalo aqui, ameaçando a dama e o bispo. Vamos ver se ele tem outras opções aqui de fuga, né? A gente vem pra cá, ele vem pra cá, a gente cobre. A gente vem pra cá. Cheque, ele pulou ali de qualquer jeito. Tá, a gente nem precisou fazer o que a gente queria, né? Vamos então aqui de qualquer jeito dar esse garfo aqui. Acabou que simplificou mais do que a gente estava imaginando. Vamos capturar aqui primeiro. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a opção de rock dele ali. Com um cheque, ele não tem como cobrir isso aqui mais. Tá. Beleza, vamos seguir o nosso desenvolvimento aqui por enquanto. Tentar talvez desenvolver o nosso bispo na sequência aqui. Para também adicionar uma proteção. Esse peão tá solto, né? Soltíssimo, soltíssimo ali. E ele se aproveitou disso. Beleza, agora a gente tem a chance de um cheque aqui. Tá, eu vou pra cima desse bispo dele por enquanto. Captura ali, a gente pega de volta aqui. Ok, agora a gente faz assim. Recuamos a nossa dama, com a ideia de tentar entrar aqui de repente, com um cheque já. Talvez forçar um pouco mais. Esse rei dele também, a gente pode também pensar em vir aqui. Com o bispo, começar a forçar e trazer a outra torre pro jogo também. Beleza. Vamos pensar pra cá agora então. Acabou protegendo ali, né? A gente não pode mais entrar com o cavalo, com a dama ali. Ainda está cravado este peão dele aqui. Tá. Tá, acabamos perdendo um bispo meio de bobeira ali, né? A gente perdeu um bispo de bobeira aqui. A gente pode vir aqui com um cheque. Esse é um bispo importante pra gente, inclusive. E foi pra lá. Porque agora é o seguinte, a gente não pode entrar aqui, né? Vai acabar perdendo uma torre, será? Aqui. Tá. Vamos trazer aqui ameaçando o cavalo dele por enquanto. Ele deve capturar o bispo, a gente captura de volta aqui. Não é a melhor coisa, né? Talvez a gente tenha que começar a entrar aqui um pouco mais. Mas aqui a gente não consegue entrar ainda. Acho que a única opção com a dama é vir aqui. Se ele capturar, a gente está capturando aqui de volta. Ok, não capturou lá.
Tá, ele não capturou ali. Vamos seguir protegendo ali. Ele pode vir aqui ainda. Vem pra cá pra proteger esse peão também. Aqui tem duas peças protegendo essa. Tudo igual em termos materiais por enquanto. O tempo tá bem parecido também aqui. Esses jogos sempre ficam tensos aqui, sempre ficam tensos. Ok. Tá, vou tirar por enquanto aqui o bispo desse ataque do cavalo dele. Pra gente tentar não perder muito. Aqui ele vem pra lá, acabou. Vou forçar a gente a trocar aqui, daí a gente começa a de repente pensar em capturar aqui um pouquinho mais. Ah, alguns peões perdemos a dama, galera. Entregamos a dama de novo. Ele acabou não vendo, eu acho. Mas aqui complicou muito. Puxa vida. Tá, vamos tirar aqui por enquanto. Aqui, cheque. Na verdade, aqui dá checkmate. Aqui dá checkmate, né? Não dá checkmate, ele pode vir pra cá, daí com o rei. Com a dama. É, com o rei, mas daí a gente pode vir aqui, daí aqui também não dá checkmate porque tá protegido pelo cavalo. Ah, velho. Erramos, nosso adversário errou também aqui, né? Nosso adversário também errou. Vamos fazer o seguinte por enquanto aqui, talvez ele capture aqui, né? A gente entra com um cheque de qualquer jeito ali. Ah, duas entregadas de dama, não é possível isso. Não é possível. Tá, aqui complicou de vez. Duas entregadas de dama. Entregamos a dama duas vezes ali. Escapamos a primeira, nosso adversário deixou a gente escapar a primeira ali, mas a segunda já não rolou. Acabamos perdendo ali a nossa dama agora. Acho que tinha um jogo que começou bem pra gente ali. Isso é decepcionante quando acontece, né? A gente tá bem no jogo ali e acaba não conseguindo converter ele da maneira que a gente gostaria de converter. Tirar um pouco aqui, nossa, essa estrutura de peões dele aqui me quebrou. Aprender a jogar contra ela. Pra ficar mais de boas. Tá, ele veio pra cima ali, né? Vou fazer assim então aqui. Captura com cheque, a gente entra aqui. Mas agora tá muito forte essa entrada dele já aqui, né? Muito, muito, muito forte. Se a gente capturar aqui agora, ele pode vir simplesmente aqui, bom. É, aqui complicou tudo. Pode até trocar a dama se ele tiver fim. Olha quantos peões, a gente não capturou nenhum peão, a gente capturou um peão só dele. Um só. Em toda a partida a gente capturou um peão só dele. Aqui não tem muito que a gente possa fazer, mas... Vem pra cá por enquanto. Agora é só uma questão de ele ainda avançar com os peões dele aqui.
gente não tem nem como pensar aqui, nenhumas entradas com peão, com nada aqui. Agora é só ele proteger esse peão também. Ele pode começar a avançar com os outros também aqui. Tá com um monte de peões passados aqui. Que vai complicar a gente bastante. Poderia ter capturado, inclusive, a torre aqui agora. Só piora a coisa, só piora. Vem pra cá. Vamos ver qual dos dois ele vai promover ali. Promover onde captura aqui. Acho que agora é só uma questão de ele finalizar aqui com checkmate, né? Se eu vier pra cá, ele pode simplesmente dar aqui um checkmate já na hora. Vem pra cá, então. Ainda pode dar um checkmate aqui. Vamos vir pra cá. Ele pode entrar aqui. A gente tem que voltar. Você dá um check aqui, a gente tem que vir pra cá. Aqui acho que perdemos, né, galerinha? Perdemos aqui. Se a gente vier aqui, ele pode vir aqui. Se a gente vier aqui agora, ele pode simplesmente vir aqui. A gente não... Daí é checkmate. Se a gente vier pra cá, agora ele pode simplesmente vir aqui. A gente não pode capturar esse, não pode capturar esse, não pode vir pra cá também. Achei que qualquer uma das duas, né? Então vamos pra cima, pelo menos aí pra acabar em grande estilo aí, com um checkmate. Não acabou com checkmate, né? O que faltou aqui? Faltou aqui. Aí, acabou com o checkmate. Beleza, galera. Eu acho que a gente estava melhor na partida, acabamos perdendo. Bora pra revisão pra ver como é que foi. Beleza, galera. Bora pra revisão aqui. Jogamos com 71,7% de precisão. Nosso adversário jogou aí com 78,1% de precisão. Cometemos duas gafes durante a partida. Tivemos uma chance perdida e cometemos um erro. E jogamos 21 dos melhores lances e um lance excelente. Nosso adversário cometeu uma gafe, teve uma chance perdida e nenhum erro durante a partida. Jogou 19 dos melhores lances e 2 lances excelentes. E olhando o gráfico aqui, realmente estávamos melhor na partida aqui, com uma vantagem bem grande, até que cometemos uma gafe, aqui ele praticamente igualou o jogo, e depois ali mais alguns erros, algumas imprecisões, ele ficou com uma vantagem. A segunda gafe aqui foi matadora, acabou com a nossa chance, e depois disso aqui ele ficou com a vantagem total da partida até o final do jogo ali. Vamos ver a análise aqui para ver a estimativa de rating. Jogamos aí para 1000 de rating, então abaixo do nosso rating atual. Nosso adversário jogou aí para 1300 de rating, então um pouquinho acima do rating dele, mas já foi uma vitória em relação a nós, né? Aqui nossa abertura foi com 92,6% de precisão, não foi tão ruim. O meio de jogo com 47,3% de precisão. Chega a doer essa precisão aqui. O nosso adversário teve uma abertura de 68,6% e um meio de jogo aí com 78,7%. Foi superior ao meio de jogo. E as duas gafes acabou que estragou totalmente o nosso jogo. Uma partida que estava se encaminhando muito bem ali no início. Vamos para o lance a lance para ver onde a gente errou aqui então. A gente começou aqui com a abertura italiana. Ele desenvolveu o peão ali na casa de H6, talvez impedindo um avanço do cavalo para algum tipo de ataque como o Fegatelo ali. A gente desenvolveu então em direção ao centro, ele desenvolveu o bispo, a gente protegeu simplesmente, ele trouxe o bispo. E aqui a gente avançou com o peão, já foi uma primeira imprecisão aqui. Os computadores acham que é melhor a gente já botar o nosso rei em segurança, enquanto a gente ainda segue pressionando aqui no centro. Ele desenvolveu o cavalo dele, a gente recuou com o nosso bispo, e aqui ele desenvolveu o peão dele ali
na casa de B6, né? A gente fez agora sim um roque e ele trouxe o bispo dele ali para a casa de B7. Aqui foi a primeira gafe dele, né? Foi a gafe dele na partida, porque isso aqui permite que a gente avance aqui contra o cavalo dele, né? O cavalo dele agora não tem mais volta. Isso aqui a gente viu no jogo, então foi um lance bem legal aqui que a gente conseguiu ver que o cavalo dele ficou preso, não tinha mais nenhuma casa de escapatória depois que ele fez esse lance com o bispo dele. Ele resolveu capturar ali, dando então uma casa de fuga para o cavalo, né? A gente capturou de volta o bispo dele, aqui ele recuou o cavalo dele agora sim, deixando ele um pouquinho mais em segurança. E aqui a gente trouxe a torre para a casa de E1 aqui na mesma coluna do rei. Os computadores aqui também já preferem, por um pouquinho de diferença, mas preferem que a gente primeiro capture aqui o peão central dele. Se ele capturar com o bispo, a gente poderia aí sim vir de repente com a torre, vir com algum outro tipo de ataque aqui para cima desse bispo dele. Também a gente acabou escolhendo por simplesmente desenvolver a torre, e aqui ele desenvolveu um peão dele em F6. A gente seguiu desenvolvendo o nosso cavalo, que os computadores já acham que a gente deveria ter seguido com o cavalo. A gente desenvolveu o nosso outro cavalo aqui para casa de D2, e aqui a gente já está com uma vantagem bem grande em relação a ele de 6,76 pontos depois dessa jogada da dama dele. Agora sim, a gente desenvolveu o nosso cavalo, ele avançou o peão 2 casas, e olha só, por incrível que pareça, essa aqui foi realmente a melhor jogada que tinha a ser feito. A gente desenvolveu o nosso cavalo dando um garfo entre a torre e a dama dele aqui. Ele desenvolveu a dama e a gente capturou uma torre inteira. Aqui a gente já está com 7 pontos, depois da captura de volta dele ali, 4 pontos de material a mais, uma vantagem de 6,7 nas avaliações dos computadores. Então deveria ter sido uma partida muito mais tranquila do que foi. Aqui a gente desenvolveu a nossa dama, então indo para cima do rei dele, né, tentando forçar o rei dele se mova para que ele perca o roque. Ele perdeu o roque então, e aqui a gente seguiu desenvolvendo um peão um peão um pouquinho mais daquele centro estendido ali na casa de C4. Os computadores preferem que a gente fosse já para cima do cavalo dele aqui, com vantagem material. A gente poderia ter já pensado em de repente simplificar um pouco mais a partida, e acabamos aqui perdendo um peão. Com isso, né, perdemos um peão aqui. A gente desenvolveu para cima do cavalo dele, para cima do bispo dele ali, ele acabou capturando um cavalo nosso. A gente fez essa troca de bispos e cavalo. Aqui a gente continua com 3 pontos de material a mais. Ele seguiu desenvolvendo ali na parte central um peão em D6 dele, e assim começou a formar essa estrutura de peões aqui. Bem chata de entrar, talvez seja simples, eu só ainda não sei como a gente consegue romper de forma tranquila esse tipo de estrutura ali. Aqui a gente já está com 4,55 pontos de material, então a gente ainda está com uma certa vantagem, mas já diminui em relação ao que a gente tinha anteriormente. Os computadores preferem que a gente já vá para cima aqui e tente romper de qualquer forma esses peões aqui, aproveitando essa cravada. Ele seria obrigado então aqui a capturar com um peão da coluna G. De repente a gente já poderia entrar também com a dama e começar alguns tipos de ataque um pouco mais forte ali. Ele seguiu desenvolvendo o cavalo dele aqui, atacando o nosso bispo, por sinal, e a gente aqui errou, né? Cometeu uma primeira gafe, que foi ir para cima do cavalo dele, e acabamos perdendo uma peça inteira totalmente de graça, e ele ainda deu um garfo para cima da nossa torre, do nosso bispo na sequência. Então com isso a gente acabou praticamente entregando toda a vantagem que a gente tinha, voltando aí para 0,8 pontos de vantagem só. A gente deu um cheque aqui no rei, foi a melhor jogada, ele recuou com o rei, e aqui a gente foi para cima do cavalo dele, deixando o nosso bispo ali, que ele resolveu não trocar, e aqui foi um erro dele. Isso aqui acabou ignorando essa possibilidade dele de ele conseguir esse bispo aqui, né? Então conseguir um bispo a mais e de repente já começar a fazer algumas trocas, simplificar um pouquinho mais. E a gente conseguiu uma vantagem de novo de 3 pontos em relação ao nosso adversário. Mas cometemos um erro aqui também, que foi ter deslocado a torre para a casa errada. Ele recuou com o cavalo, e aqui a gente trouxe a nossa torre de volta, avançou a nossa torre para C2 de novo, mais um erro aqui, e aqui o nosso adversário já está com vantagem em relação a gente de 1,3. Aqui ele seguiu desenvolvendo a dama dele, foi a melhor jogada, e aqui a gente trouxe o nosso bispo, mais uma gafe. Acabou com isso permitindo aqui que ele atacasse a nossa dama. A gente foi obrigado a sair, e aqui ele conseguiu capturar uma torre inteira a mais aqui pra gente em relação a gente aqui, né? A gente não tem, ou a gente defende aqui a nossa dama, a gente não tem como dar um cheque, por exemplo, aqui porque está protegido pelo cavalo. Qualquer outra casa aqui também acaba impossibilitando que a gente mova essa dama, então a gente tem que fugir aqui pra gente não perder essa dama nesse momento. Mas isso aqui é um erro também. Tanto porque aqui ele está atacando a dama, inclusive ele poderia ter capturado essa dama aqui, como ter capturado essa torre. Ele optou pela torre, não foi a melhor jogada, óbvio. Ele poderia ter capturado a dama já ali, ter ganho ainda mais material, mas nesse momento ele já estava com 5 pontos de material a mais que a gente recuou o bispo para não perder ele também. O bispo estava solto ali, ele trouxe a dama,
E aqui a gente cometeu mais um erro, foi uma imprecisão segundo os computadores, mas aqui é mais um erro, né? Acabamos de novo entregando a nossa dama aqui para o nosso adversário. E dessa vez ele não perdoou, viu esse erro nosso ali e acabou ficando já com 9.02 de vantagem segundo os computadores nas avaliações das máquinas. E aqui com 14 pontos de material a mais, a gente já não tinha mais muito o que fazer, seguiu avançando aqui, tentando atacar um pouco o cavalo dele, dando mais espaço para o rei se mexer também. Ele seguiu avançando aqui, atacou o nosso rei, começou a abrir um pouco mais de espaço, a gente foi para cima do cavalo dele, ele capturou mais alguns peões, capturou o nosso bispo também, a gente trocou aqui o cavalo dele, ficamos aqui tentando mexer um pouquinho mais as nossas peças, mas com a dama aos poucos ele foi dominando totalmente a partida e capturou praticamente todos os nossos peões. Aqui a gente foi avançando, então ele foi trazendo mais peões aqui para as casas próximas da promoção. E acabou que ele conseguiu aqui, promoveu para a dama. 2 damas no tabuleiro, uma torre, um cavalo e 4 peões a mais. Aqui é muito material a mais. 28 pontos de material a mais, não é sempre que a gente vê isso. É que ele foi para cima da gente aqui, então só foi dando alguns cheques, forçando o nosso rei a se mexer, até que ele conseguiu aqui finalizar com esse checkmate, onde o cavalo fez o trabalho final ali de finalizar, né? Fez o trabalho final de finalizar, não, finalizou esse trabalho aí. A gente não tem mais nenhum tipo de escapatória aqui, o peão dele que está protegendo essa escapatória na casa de H4, e a dama dele está protegendo aqui a outra casa, possível casa de fuga, aqui em G6, e com isso a gente acabou perdendo. Não foi uma boa partida aqui, apesar de a gente estar em uma vantagem. Lá no início, essas 2 gafes que a gente cometeu aqui acabou dizimando qualquer possibilidade que a gente tinha. Nas últimas partidas a gente até vinha conseguindo manter partidas sem gafes, né? Então pelo menos era um jogo um pouco mais parelho, mas nessa aqui a gente realmente deixou a desejar aí com 2 gafes, né? Uma precisão também aí um pouco mais baixa e o rating estimado aqui foi bem abaixo do nosso rating atual. Enquanto nas últimas partidas a gente até conseguiu fazer um rating de 1550, por exemplo. Não deu, vamos aprender com isso, vamos tentar reduzir o número de gafes, né? Beleza, galera, por hoje era isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima!